Olá, meu nome é Jorge Tiburcio, sou autor apresentador do trabalho Proteinograma na avaliação de transferência de imunidade passiva em neonatos manga larga machador. Os neonatos equinos, eles nascem a gama globulinêmicos, né, com baixas quantidades de imunoglobulinas, né, característica essa que é devida às características da placenta equina, né, que não permite a passagem de anticorpos maternos para o feto. Com isso, né, os animais nascem com poucas imunoglobulinas, né? Com isso, para que esses animais tenham adequada transferência de imunidade, né, é necessário a ingestão e absorção do colostro, né? E esse colostro que seja de boa qualidade, para que todos esses anticorpos maternos, né, que foram transferidos para o colostro, acumulados na glândula mamária, sejam transferidos para o potro, né, após a sua ingestão. Com isso, o objetivo desse trabalho é avaliar concentrações de proteínas séricas de neonato Mangalarga machador como método de avaliação de transferência de imunidade. É, Esse trabalho, né, ele foi aprovado pelo CEO da UFMG, né, o protocolo 314 de 2019, e foram utilizados 28 potros da raça Mangalarga machador, e onde eles foram avaliados antes da ingestão do colostro e com 24 horas de vida. Dentre as análises que foram realizadas as análises de proteínas plasmáticas totais, globulinas e albuminas. Esses três analitos, por meio da avaliação no SmartVet, que é um analisador bioquímico. Foi avaliado também proteína plasmática total, utilizando refratometria. E a imunoglobulina G, né, que é o teste ouro para avaliação de transferência de imunidade e concentração de imunoglobulinas, avaliada por um método de imunodifusão radial, que esse aqui é representado por essa placa com os poços. Como resultados, foi observado que a proteína plasmática total, analisada pelo analisador bioquímico, antes do potro mamar, né, com menos de 1 hora de vida, apresentou uma concentração média de 4,89 gramas por decilitro, né? Pós-mamar e com 24 horas de vida, houve um aumento significativo, né, de 6,70 gramas por decilitro, né? É, Esse aumento, né, apresentou um P menor que 0,01. Globulinas, né, uma classe específica de proteínas, que antes do potro mamar apresentou concentração de 0,62 gramas por decilitro, após 24 horas de vida, a concentração apresentada foi de 2,2498, mais uma vez com diferença significativa de P menor que 0,01. Albumina, outra classe específica de proteínas, apresentou, né, concentração antes de mamar de 3,23 gramas por decilitro e após 24 horas de vida, 2,98 gramas por decilitro de albumina, né? Então, não houve diferença estatística entre a concentração de albumina antes e após mamar. Proteína plasmática total, quando avaliada pelo refratômetro, apresentou concentração antes de mamar de 3,78 gramas por decilitro e após 24 horas de vida, apresentou a concentração média de 5,95 gramas por decilitro, também com a diferença significativa de P menor que 0,001. A imunoglobulina G, que é a mensuração específica desses anticorpos com maior importância, que são transferidos da mãe para o feto via colostro, foram avaliados apenas nas 24 horas de vida e apresentou concentração média de 3.589 miligramas por decilitro, né? A escolha do tempo para avaliar toda essa dinâmica de proteínas com 24 horas de vida se dá principalmente ao fato da absorção, né, praticamente cessar nesses animais, a absorção dessas imunoglobulinas cessar a partir das 24 horas de vida. Então, até 24 horas tem um certo período de absorção, pois isso praticamente cessou. Com isso, né, os resultados apresentaram, considerando o IgG como teste ouro, né, a concentração do IgG como teste ouro na avaliação da transferência de imunidade, com 24 horas de vida, essa concentração do IgG apresentou correlação positiva de moderada a forte com a concentração de proteína plasmática total e globulinas, quando avaliadas pelo analisador bioquímico,
e apresentou uma correlação positiva forte com proteína plasmática total avaliada pelo refratômetro. E outro dado importante observado como resultado é que houve uma correlação, né, entre os métodos de avaliação de proteína plasmática total, que é o método de refratometria e o método utilizando analisador bioquímico. E essa correlação foi forte, de 0,86. Com isso, podemos concluir que a análise de proteína plasmática total é uma alternativa na triagem de animais com suspeita de falha de transferência de imunidade, vista a forte correlação apresentada entre a avaliação de proteína plasmática total e as imunoglobulinas G. Ambos os métodos de mensuração de proteína plasmática total podem ser utilizados, vista a forte correlação apresentada entre eles. E o uso de refratômetro é uma alternativa prática e rápida que pode ser aplicada ainda a campo, o que contribui, né, de forma significativa na triagem desses animais antes de uma terapia voltada para fornecimento de compostos imunológicos. Com isso, gostaria de agradecer a atenção, né, deixar aqui o meu contato e estou disponível para qualquer esclarecimento. Obrigado.